Quero refletir com vocês sobre o tema Tirai o lençol. Aqui em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52 diz o seguinte: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Jesus sempre foi alvo das multidões. As multidões procuravam Jesus, muitos interessados em curas, em milagres, outros em pão, em comida. Mas tinha também um grupo que procurava Jesus, porque Jesus tinha palavras de vida. E aqui um jovem seguia Jesus. E ele estava vestido apenas com um lençol. E alguém, percebendo que ele estava coberto com um lençol, agarrou e o lençol caiu. E ele deixou o lençol no chão e saiu correndo desnudo. O lençol não tem segurança, não tem costura, não tem amarração alguma. Tirai o lençol. Quantas pessoas que estão como este jovem, seguindo Jesus, cobertas apenas por um lençol. E o primeiro lençol que eu quero falar é o lençol das boas obras. Quantas pessoas que acham que vão serem salvas porque fazem boas obras. É o lençol das boas obras. A Bíblia diz em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles então tentaram cobrir com a folha de figueira. Eles tentaram cobrir a nudez espiritual. Mas depois o Senhor teve de cobri-los com a pele de cordeiro, que simbolizava o Cordeiro de Deus que viria e veio morrer na cruz por nós e derramar o sangue precioso. Desde o início, Deus quis nos ensinar que a salvação não é pelas boas obras. Quantas pessoas que querem se justificar pelas obras da lei, por fazer boas obras. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, vós sois salvos pela graça. Não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é graça. Quantas pessoas que quando chega final do ano, empresários fazem grandes doações, pessoas que contribuem para instituições filantrópicas, tentando cobrir a nudez espiritual com este lençol, o lençol das boas obras. Mas a salvação é pela graça. Então é preciso você tirar este lençol, o lençol das boas obras, da jactância de achar porque você faz o bem e até se intitula uma pessoa boazinha. E a Bíblia diz que não existe ninguém sequer que é bom. Não existe ninguém bom, só Deus. É preciso cobrir-se com o lençol da graça. Vós sois salvos pela graça, é dom de Deus. Mas o segundo lençol é o lençol da superficialidade teológica. Queridos, o nosso país, o Brasil, tem multiplicado as igrejas intituladas evangélicas, não é verdade? Ser evangélico hoje no Brasil virou moda da Ibope. Eu creio que nós precisamos de arrumar outra nomenclatura, como povo de Deus. Você tem de pensar, temos de pensar. Mas pessoas que se achegam para o arraial da comunidade ou das comunidades evangélicas, pessoas que não são preparadas, que não são instruídas. E aí a gente vê no Brasil os escândalos pipocando em várias regiões. Pessoas que têm escandalizado o nome de Jesus. Uma superficialidade teológica. Há hoje no meio evangélico uma mistura, uma miscigenação de superstição. As teologias ensinadas nos arraiais evangélicos, as mais esdrúxulas, as mais estúpidas. Então, queridos, é o lençol da superficialidade teológica. Quanta superstição dentro das comunidades evangélicas. E a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento da palavra, porque tu, pastor, porque tu, ó sacerdote, não tem instruído o meu povo.
Então, querido, você que converteu agora, você que está chegando para um arraial, para uma comunidade evangélica, procure conhecer a palavra, faça um discipulado, aprenda a palavra de Deus, porque é a Bíblia Sagrada que é a nossa única e suficiente regra de fé e de prática. Quantos ensinos errôneos que estão por aí? Existe mais superstição dentro das igrejas evangélicas hoje do que em outras comunidades não cristãs. Tirai o lençol. Em terceiro lugar, tirai o lençol da religiosidade. Isso aconteceu com Saulo de Tarso, que era um religioso. Ele era extremamente zeloso pela religião dos seus pais. Ele se orgulhava por isso. Mas ele teve um encontro com o Cristo da cruz, com a graça do Senhor, e foi tirada este lençol da religiosidade, e ele foi coberto pelo lençol da graça. Ele foi purificado dos seus pecados. Quantas pessoas que defendem a religião, quantos que defendem a placa da igreja. Eu sempre digo na nossa igreja, não defenda a placa da igreja presbiteriana. Defenda Jesus, defenda a sua palavra, defenda o reino de Deus, porque foi Jesus que morreu na cruz por nós. Mas tem muitos que são tão zelosos, chega ao ponto de pecarem contra Deus. Tirai o lençol da religiosidade. Você está apegado, apegada a esta religiosidade, a idolatria, superstições. Você está apegado a esta religião que não tem Jesus como único Salvador, que não tem a Bíblia como única e suficiente regra de fé e prática. É preciso você se entregar a Jesus. É Ele que salva. Ele declara em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o lençol da religiosidade. Eu quero terminar e te perguntar: qual destes lençóis você está cobrindo a sua vida? Será que é o lençol das boas obras? Lençol da superficialidade teológica? O lençol da religiosidade? Quantos que no dia do juízo final serão surpreendidos quando o Senhor disser: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não vos conheço. Dr. Oswald Smith dizia o seguinte: quando chegarmos nos céus, teremos duas surpresas. Muitas pessoas que pensávamos que estariam lá não estarão. Muitos que jamais passava pela nossa mente estarão lá, porque foi a graça de Deus. É a graça de Jesus. É Jesus que salva. É Jesus que nos leva para os céus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.